Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vive em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo, espero que seja de grande valia na busca pelo conhecimento, né? Nessa mudança aí Brasil-Portugal, ou para você que já chegou aqui em Portugal, né? Hoje a gente vai falar aí de uma questão muito polêmica, um tema muito relevante sobre o reagrupamento familiar, tá certo? Então fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Então, gente, hoje eu tô aqui para poder explicar para vocês um pouquinho aí do reagrupamento familiar, né? Quem se encaixa aí no reagrupamento, quem tem direito, quem não tem direito, como é que faz esse reagrupamento familiar, como é que tá atualmente a situação do reagrupamento familiar aqui em Portugal. Tô gravando esse vídeo para vocês, está indo ao ar aí amanhã, na verdade, né? Hoje são dia 19 de junho, vai ao ar dia 20 de junho de 2023 aqui no meu canal. Então, se você não é inscrito no canal, de antemão já se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho da notificação, não custa nada. E para mim é muito importante para o YouTube continuar aí indicando os meus vídeos. E para você que quer um conteúdo mais completo, tá chegando agora, quer uma ordem cronológica, quer saber um pouquinho de cada assunto, quer saber tudo direitinho, todo beabá na ordem, como é que faz aí da imigração, eu tenho um curso totalmente online, tá, gente? Só precisa aí do telefone celular. O nome do curso é Vida em Portugal Passo a Passo. Eu que já estou aqui com a minha família há mais de 2 anos, então tenho muita coisa para te contar, muita experiência, cada passo a passo de documentação, tudo que eu fiz, que eu passei e os erros que eu cometi para você não cometer. Então vou deixar o link do curso aqui, dá uma olhadinha na minha página de vendas, um valor que cabe aí no seu bolso, tá certo? Então assim, se não me segue no Instagram também, Vivi em Portugal, vou deixar o nome aqui, o mesmo nome aqui do canal, me segue lá que eu posto stories todo dia dessa minha rotina agitada aqui com 3 filhos, você que ainda não me segue, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho aí do que é o reagrupamento familiar, né? E o reagrupamento familiar, para quem chegou agora, caiu de paraquedas, ainda não sabe aí muita coisa, já tem uma outra galera aí que me segue já há mais tempo, gratidão, né? Já é a palavra de ordem. O reagrupamento familiar é o agendamento, né? Que a gente tem que fazer perante o CEF. O CEF é o órgão responsável aqui pela imigração em Portugal. Já foi até expedido aí o decreto-lei, né, que vai alterar aí, não vai ser mais CEF, tá dividindo, né, mas eu tenho um vídeo específico falando sobre isso, então não vou me alongar aqui no tema, e verdade seja dita para nós, brasileiros na imigração em relação à documentação, não alterem nada, apenas uma decisão aí do governo português para poder dividir os poderes aí da polícia aqui em Portugal, para poder melhorar o serviço, tornar mais célere, então assim, vejo apenas como uma maneira de melhorar o serviço da imigração para nós imigrantes aqui em Portugal. Então, o reagrupamento familiar a gente faz aí perante ao CEF quando a gente já conseguiu, né, a autorização de residência, as pessoas que vieram para cá como turistas e resolveram ficar e deram entrada na manifestação de interesse. Eu tenho um vídeo específico, se você não está entendendo muita coisa, vou deixar o link do vídeo aqui da manifestação de interesse. E depois que a pessoa, ou o pai, ou a mãe, ou o adulto consegue aí a autorização de residência, né, para poder ficar legal aqui em Portugal, lembrando que não é a maneira melhor de imigrar, porque isso demora aí até 1 ano e meio, 2 anos, você pode fazer o reagrupamento familiar do restante dos membros da família. Quando eu falo família, eu falo da esposa e dos filhos. E alguns casos também se encaixam aí a mãe ou a sogra, mas isso aí é uma questão para um outro vídeo que tem alguns pormenores, né? Tem que se encaixar aí em algumas situações. Então, falando de modo geral aqui para vocês, o reagrupamento familiar, na maioria das vezes, é feito para reagrupar os filhos e também, caso necessário queira, também pode reagrupar a esposa aí ou o marido. Só que para desespero geral aí, o reagrupamento familiar não tem aberto vagas. Esse agendamento ele é feito por telefone. Vou deixar o link para você com os telefones aqui do CEF. Eu também já passei por isso uma manhã inteira com 3 telefones ligando de 5 a 6 horas para conseguir vaga.
tanto quando foi a época de eu conseguir o título de residência da minha filha, por ser estudante aí do ensino secundário, né? A partir de 12 anos e estando no 7º ano de estudo, né? De ensino na escola, tem que estar com as duas situações juntas, você já pode pedir aí pelo artigo 92, que foi a maneira com que eu regularizei a minha filha mais velha. Vou deixar o link do vídeo aqui, caso te interesse, tá certo? E o reagrupamento familiar também é esse mesmo número que eu deixei aí pra você. Então, como eu disse, eu também passei por isso mais de uma vez, então eu sei como é difícil, como é complicado a gente conseguir aí telefonar e conseguir a vaga. E como eu tava falando, o reagrupamento familiar mais do que nunca, acho que tá batendo todos os recordes aí de tempo, né? Que desde outubro do ano passado, que não abre vagas disponíveis no CEF para reagrupamento familiar. Isso aí é muito complicado, gera vários problemas, porque, por exemplo, né, vou dar um exemplo aí que eu passei. No caso, eu consegui a minha regularização, num primeiro momento, pela minha filha. Eu consegui o artigo 92 dela como estudante e depois eu consegui me regularizar pelo artigo 122K, né, que é pelo ensino secundário da minha filha. E aí depois, quando eu consegui a minha autorização de residência, que foi até rápido, aí uns 4 meses e meio mais ou menos, que eu sei que vocês gostam de saber datas, né? Muito mais rápido do que a manifestação de interesse. Lembrando sempre que quando eu cheguei em Portugal, logo eu dei entrada na minha manifestação de interesse. Nada de ficar esperando o prazo de turismo, 3 meses, podendo prorrogar por mais 3 meses, não. Eu já cheguei em menos de um mês, tirei o NIF, tirei o NIS, abri atividade, mesmo nunca tendo exercido, para poder dar entrada na manifestação de interesse com os recibos verdes. Então não perde tempo, eu tenho um vídeo aí de todo o passo a passo de como fazer também, nada de ficar esperando arrumar emprego, nada de ficar esperando acabar o prazo de turismo, não, gente, quanto antes melhor para você poder se legalizar, tá certo? Então eu dei entrada na minha manifestação de interesse, e quando eu fui no CEF para poder levar a documentação do artigo 122K, a funcionária pediu para eu cancelar lá na frente dela, pelo telemóvel mesmo, eu cancelei aí a minha manifestação de interesse, porque eu já estava conseguindo o meu título de residência pelo artigo 122K, mas é muito importante que a gente não fique aguardando da entrada no do nosso filho, para quando chegar o do nosso filho a gente dá entrada pelo artigo 122K, porque aí a gente vai perder o prazo aí que a gente tem para poder dar entrada na legalização, vai ter passado o prazo que a gente pode ficar aqui de turista, isso pode incidir em coima. Coima é multa, tá? Então aí no dia que você for ao CEF, você pode ter uma surpresa, ter que pagar 200, 300 euros aí de coima. Então não perde tempo, faz tudo direitinho para poder depois isso não ficar mais caro, tá certo? Então, o reagrupamento familiar, no meu caso também, como eu estava contando, eu queria reagrupar os meus 2 filhos menores, a Monique e o Carlos Eduardo, que ainda não estavam legalizados, porque a única maneira de eu legalizar eles, já que eles eram menores, né? Menores de 12 anos, que eu digo, a partir do 7º ano de estudo da escola, eu não tinha outra maneira de legalizar eles a não ser através de mim. Escutei aí alguns funcionários públicos pedindo para mim, até quando eu fui tirar meu número da utente, a utente deles provisória, pedindo a manifestação de interesse deles. Gente, menor não pode fazer manifestação de interesse. Manifestação de interesse é só para quem pode trabalhar, é a partir dos 18 anos. Tem que ser maior de idade. Então, a gente tem que sempre procurar informação, tentar saber de tudo, porque realmente às vezes a gente escuta umas coisas que chega aí a dar dó no coração, tá certo? Então a minha maneira para legalizar o Carlos Eduardo e a Monique era através do reagrupamento familiar. Mas o que aconteceu? Não abriu vaga desde outubro, como eu falei para vocês, e aí quando foi em novembro, a minha cidadania portuguesa saiu, é isso mesmo, porque o meu pai, ele é português, então eu dei entrada quando eu vim pra cá, iam fazer já 2 anos e não tinha saído ainda a cidadania, e aí chegou um e-mail dizendo que eu já era cidadã portuguesa, que eu já podia tirar meu cartão cidadão, e aí, graças a Deus, os meus perrengues acabaram, mas como eu sei que essa não é a realidade de vocês, não é a realidade de todo mundo, né? Pode ser de algumas pessoas, claro, muita gente também que me assiste aqui já deu entrada na cidadania, mas muita gente não tem nenhum
parente português para dar entrada em cidadania. Então, o que que aconteceu? Eu estaria ainda aguardando, se não fosse a minha cidadania portuguesa, eu estaria aguardando abrir essa vaga que até hoje, junho de 2023, ainda não abriu, para poder legalizar os meus 2 filhos menores. E aí, como saiu a minha cidadania, eu dei entrada na deles, né, na cidadania dos meus 3 filhos, que primeiro eu tenho que ter a minha para depois dar entrada na cidadania deles. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Criança menor de idade tem prioridade para solicitar a cidadania portuguesa. Então, em 3 meses, a cidadania dos meus filhos saíram. Então, no início do ano, agora em março, a cidadania deles já saíram, eles já estão todos portugueses e os perrengues acabaram. Mas, assim, é muito complicado porque a gente depende aí de vagas e não abriu as vagas. Você pode ter certeza, me seguindo lá no Instagram, assim que abre qualquer vaga do CEF, eu fico sabendo pelas redes sociais ou por informações aí que eu tenho. Eu coloco logo para vocês lá, porque eu sei como isso é angustiante, eu sei como isso é complicado e eu passei por isso. Então eu acho que eu, mais do que ninguém, tenho propriedade aí para falar, porque eu vivi isso também com a minha família. Então a gente está aguardando. Assim que tiver novidades aí do reagrupamento, pode deixar que eu vou falar para vocês. E infelizmente a gente tem que aguardar, não tem o que fazer, para poder legalizar aí muitas vezes a esposa que não trabalha ou o esposo que não trabalha, porque se trabalhar também o casal, o que que faz? Dá entrada na manifestação de interesse os dois, né? A melhor maneira. Mas os filhos realmente é complicado, ainda mais como eu falei para você, menor de 12 anos, que aí não tem como a gente pedir pelo artigo 92. Então eu espero que vocês tenham gostado da informação, tenham entendido um pouquinho aí do reagrupamento familiar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!